tal dos filhos, então para intervir no governo da casa, naquilo que é respeito à família. A família anterior ao Estado. Vamos ver o que diz a doutrina revelada. A Igreja Católica tem algo que é a coisa mais preciosa para a nossa natureza. Nós somos seres racionais. E a razão deve guiar. Para a razão guiar, ela tem que ter certezas. Ela tem que ter a verdade. Isso não tem como guiar. A gente fala, mas o que eu vou fazer? Vou fazer assim o que eu quero. Não, vai assim porque eu tenho certeza que está certo. Então, não tem nada mais necessário para nós, para a nossa formação, do que saber o que Deus nos revelou. Porque nos revelou uma infinidade de coisas, no qual está absolutamente certo. Se a gente estudar. Por isso é necessário estudar. Só que Deus dizia, a principal causa da perda das almas é a ignorância religiosa. Nosso Senhor revelou, os papas explicaram, os doutores comentaram e, no entanto, pouca gente sabe. Por quê? Porque pouca gente se aplica a receber esse ensinamento que vem da igreja. O que é o catecismo? Vai ser um resumo da doutrina da igreja. Resumo seguríssimo. Resumo que na maior parte das suas questões, das explicações que estão aqui, são infalíveis. Sem isso, a gente não tem como se guiar na vida. Daí, quando pudesse dizer, a maior causa, a principal causa da perda das almas é a ignorância religiosa. Então, natureza do sacramento do matrimônio. O que é o sacramento do matrimônio? É o sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, que estabelece uma união santa e indissolúvel entre o homem e a mulher. Ele está a graça de se amarem um ao outro santamente e educarem cristamente seus filhos. Então, o matrimônio é um sacramento. Ele, no início, foi um contrato natural, instituído no paraíso, mas quando o Senhor veio ao mundo, ele elevou esse contrato à dignidade de sacramento. Aquele é um dos 7 sacramentos. Então, o matrimônio é um sacramento, instituído por quem? Por nosso Senhor. Só nosso Senhor instituiu os sacramentos. Por isso são 7, nunca poderão ser senão 7, porque ninguém pode instituir um sacramento, eles já estão instituídos por nosso Senhor, no seu número, no seu conteúdo, no tudo que diz respeito aos canais da graça, que são os sacramentos. Então, é um sacramento instituído por nosso Jesus Cristo, que estabelece uma união santa e indissolúvel entre o homem e a mulher. Santa e indissolúvel. Todos os santos tiveram paz. E por que no meio familiar muitos santos já chegaram no alto grau de santidade? Porque o meio familiar é santo. É santo porque foi instituído por Deus uma união santa. E deve ser preservada, protegida, para que o pecado não entre dentro do casamento. E é o que acontece muitas vezes, que o casamento, sendo uma instituição santa, é vivido de uma maneira que não é santa. E se ele é vivido de uma maneira que não é santa, ele não dá os frutos de santidade que devia dar. E que dá quando ele é observado. Como diz Santa Teresinha, 5 filhas consagradas a Deus. Pedro Gonçalves, 5 filhos consagrados a Deus. E assim por diante. Tem várias famílias que contam como santos canonizados membros da família. Às vezes o pai, a mãe e vários filhos. São Basílio tinha um irmão que é santo, uma irmã que é santa, e se não me engano o pai, a mãe, a tia, a avó que é santo também. E são vários exemplos assim. Isso por quê? Porque essa instituição é santa. E se ela é vivida como deve ser, ela produz frutos de santidade. Santa e indissolúvel. O casamento é indissolúvel. Mas o casamento foi infeliz. No casamento infeliz. Realmente é uma tragédia. É uma tragédia. É uma cruz muito grande. Mas ele é indissolúvel. Então eu não posso casar com outra pessoa, não posso ser feliz. A senhora disse, Santa Bernadette, não te prometo te fazer feliz neste mundo, mas no outro. Então, se alguma coisa não der certo,
que seja na vida profissional, que seja na nossa vida, na nossa saúde, que seja no casamento, que seja em qualquer situação que seja, deve lembrar essa palavra de Nossa Senhora, Santa Bernadette: não te prometi fazer feliz neste mundo, mas no outro. O casamento, a principal função do casamento é essa instituição para propagar o amor e deve ser vivida santamente. Mas ela não é, primeiramente, para alcançar uma grande felicidade aqui na Terra. Não é. A felicidade aqui na Terra é uma coisa que às vezes Deus nos dá, às vezes Deus não nos dá, mas com um detalhe: aquele que abraça a cruz encontra na cruz uma alegria superior àquela que o mundo procura. Santa Rita teve um casamento muito infeliz, mas ela foi extremamente feliz. Por quê? Foi uma felicidade superior. Uma felicidade de ter sido fiel à lei de Deus e ter cumprido os seus deveres de esposa e de mãe. Então estabelece uma união santa e indissolúvel. Indissolúvel. Ninguém pode romper, nem o Papa. O casamento realizado, consumado, ninguém pode dissolver. Mas vou ter a anulação do meu casamento. Não existe isso. Existe a declaração de nulidade. Isto é um casamento que nunca existiu, que examinando bem se vê que ele nunca existiu, ele pode ser declarado de novo. Mas a igreja não pode anular o casamento. Existe isso. Mas sou muito infeliz porque é assim, assado. A pessoa me enganou, disse que ela era ótima e ela era péssima. Ela dizia que era a pessoa mais encantadora do mundo e enrolada, talvez por nada disso, me enganou. Não muda. Por isso deve ter um noivado, e noivado levado a sério. Se no noivado as pessoas não procuram se conhecer, não procuram ver se as duas pessoas querem seguir a lei de Deus, é inevitável que elas vão ver grandes avanços. Mesmo quando querem seguir a lei de Deus, haverá dificuldades. Mas se não seguem a lei de Deus, haverá avanços terríveis. Então, o casamento é uma coisa muito séria. O que deve procurar no casamento não é encontrar uma pessoa mais bonita do mundo, não é isso. A pessoa que segue a lei de Deus. Porque senão, é o que acontece entre vidas, atores, atrizes, de novelas, sei que lá, não dura nada. Por quê? Porque eles não sabem do casamento. Depois que não procuram o casamento, deve ser procurado. Então, é uma união santa e indissolúvel. Indissolúvel. Entre o homem e a mulher. E lhes dá a graça de se amarem um ao outro, santamente, e de educarem cristamente seus filhos. A graça que é dada no sacramento para educar os filhos. Mas está muito difícil, o mundo moderno está muito difícil, está todo mundo difícil. É a graça do seu sacramento, Deus lhe dará a graça para educar os seus filhos, mesmo em circunstâncias difíceis. Por quem foi instituído o matrimônio? O matrimônio foi instituído pelo próprio Deus no paraíso da terrestre. E no Novo Testamento foi elevado por Jesus Cristo a dignidade do sacramento. Ele já existia, ele já era indissolúvel. O casamento entre pagãos é indissolúvel. Porque esse contrato é um contrato natural indissolúvel. Que foi instituído no paraíso por Deus. E no Novo Testamento foi levado a sacramento. Mas mesmo fora do sacramento, ele guarda os seus caracteres essenciais. Um homem e uma mulher em ser indissolúvel. Durante um certo tempo, Deus permitiu a poligamia, mas quando ele veio ao mundo, ele restituiu o casamento na sua pureza primitiva. Um só homem, uma só mulher. Por isso, os muçulmanos estão completamente errados. E se os muçulmanos deixam os muçulmanos entrarem na França, por exemplo, vão ter que mudar a lei francesa. E vai ter que admitir a poligamia. A poligamia está abolida. Ela vai contra a lei de Deus. Não existe poligamia. É um pecado a poligamia. Tem o sacramento do matrimônio alguma significação especial? O sacramento do matrimônio significa a união indissolúvel de Jesus Cristo com a Santa Igreja, sua esposa e sua mãe amantíssima. E nossa mãe amantíssima, perdão. Então, o sacramento do matrimônio simboliza a união indissolúvel. A igreja nunca trairá Nosso Senhor. Nunca. Mas aquele bispo, esse papa, não. A igreja transcende esse membro, esse ou aquele membro. Transcende. É um fato. E papas que não foram mortos. Esses papas atuais são
falhos na doutrina. Que leva tempo de pensar, se já não caíram em heresia formal, questão do Papa, discussões sobre isso. Os histórios pensam que o Papa nem merece, continua Papa. Mas para dizer, mesmo que alguém seja infiel, ou porque vive o pecado mortal, ou trai os seus compromissos, a igreja, ela será fiel até o fim. Mesmo debaixo da perseguição do anticristo, ela vai mostrar, mais do que nunca, a sua fidelidade. Porque ela tem uma união indissolúvel. Indissolúvel. E se nós somos bons filhos da igreja, nós procurarmos seguir a lei da igreja, a lei de Deus, seguir os sacramentos, nós ficamos também indissoluvelmente ligados ao nosso Senhor. Então, o sacramento simboliza essa união indissolúvel. O casamento é indissolúvel. E a união de Jesus Cristo na igreja é super indissolúvel. Então, simboliza a união de Jesus Cristo com a sua igreja, que é sua esposa e nossa mãe. Amantíssima. Como é que a gente pode resistir ao que está acontecendo em Roma? Porque a nossa igreja, a nossa mãe, nos ensinou que o modernismo está errado. E foi a igreja que ensinou. A gente vê que aconteceu no segundo, uma coisa que não é da igreja, não é a igreja que está falando. O que foi atrapalhado, foi uma questão de coisa que uma petição de 450 bispos para pedir a correção do comunismo. O conselheiro foi entregado, já fundou o segundo, se não me engano. Entregou o cardeal encarregado de levar adiante para botar em discussão essa petição. E aí não houve discussão. E eles pediram uma discussão. No final das contas, o conselheiro foi ver isso, o cardeal e falou, a petição ficou perdida numa gaveta. Isso é normal? Isso é procedimento da igreja? Não. São homens que são contra a igreja, que estão dentro, como dizia São Pedro, modernistas estão nas veias mesmo, nas entranhas mesmo da igreja. Mas não é a igreja. Então, se a gente resiste, amor à igreja, fidelidade à igreja, porque a igreja sempre será unida ao nosso Senhor e protegerá os seus filhos, de uma maneira ou de outra. Ela nos protegeu através do nosso Senhor, no Castanhar. Temos de dar fiéis a essa proteção, porque é a proteção da igreja. É por isso, acreditem e guardaram a doutrina da igreja. É a igreja de missão. Porque se diz que o vínculo do matrimônio é indissolúvel? Diz que o vínculo do matrimônio é indissolúvel, isto é, que não se pode quebrar senão pela morte de um dos cônjuges. Porque assim o estabeleceu Deus desde o início. E assim o proclamou solenemente Jesus Cristo, nosso Senhor. É Deus que disse. É aí que vem a certeza do católico. Ninguém pode viver em situações difíceis sem certeza. Se não tem certeza de uma coisa muito difícil, abandona. Abandona por quê? Para que ficar numa situação difícil se eu não tenho certeza se vale a pena, se é esse o meu dever, se eu devo fazer aquilo ou não? Não, abandona. Fazer o quê? Mas eu tenho certeza, porque Deus revelou, tem certeza absoluta, que o sacramento do matrimônio é indissolúvel. E a pessoa está casada. Ela não pode procurar outra pessoa. Por quê? Porque é indissolúvel. Tem certeza que é absoluto. Faz parte dos dogmas da igreja. É um dogma. No matrimônio cristão, poderia separar o contrato do sacramento? Por quê? São duas coisas diferentes. Não é um contrato. Esse contrato existe desde Adão e Eva. Deus estabeleceu primeiro esse contrato, contrato matrimonial. As pessoas se casam livremente. É um contrato. O padre pergunta, fulano de tal, quer casar com a senhorita fulano de tal? Sim, é um contrato. Se ele final, fulano de tal, quer casar com o senhor fulano de tal? Sim, é um contrato. Contrato com testemunhas. Depois se assina, é um contrato. Ora, esse contrato foi estabelecido no paraíso. Era sacramento do paraíso? Não. Foi tornou sacramento quando o Senhor veio à terra. Isso se separa o contrato do sacramento. Pode haver contrato sem sacramento, que é o caso dos pagãos até hoje, e como era para todo mundo antes da vinda do nosso Senhor. Atualmente, entre dois batizados, se houver contrato válido, ele é necessariamente sacramento. E se não houver, se observar as regras desse contrato, não há contrato, não estão casados. Estão vivendo de maneira como concubinante.
Não, no matrimônio entre cristãos, o contrato não se pode separar do sacramento. Então, entre cristãos, não há separação. Se há contrato, há sacramento. Entre os cristãos. Porque para eles o matrimônio é outra coisa, senão o mesmo contrato natural elevado por Jesus Cristo à divindade sagrada. Então, entre os cristãos não pode haver verdadeiro matrimônio, não seja sacramento. Entre os cristãos não pode haver verdadeiro matrimônio, não seja sacramento. Ah, meu, eu casei no civil, estou casado. Não, você não está casado. Ah, sim, mas e aí o que eu fiz lá? Não, isso não é contrato. O contrato é dois católicos se faz diante do padre na igreja. A igreja dá algumas exceções quando no caso não tem padre. Mas a pessoa recusa, tendo o padre, recusa e faz transição no civil, ele não está casado. Ah, mas no civil eles dizem que eu estou casado. Sim, nossa sociedade influenciada pela maçonaria, pela anti-igreja, os que querem destruir a igreja, vão dizer que ele está casado. Você não está. Para efeitos civis, deve haver casamento civil. Porque a questão de herança, tudo isso, é necessário, convém fazer. Antigamente não era assim. Nos países católicos, o único certificado de casamento era ficar na paróquia. E para a questão de herança, tudo isso, ele ia na paróquia, e tinha lá registrado que são casados. Ou para testemunhos, necessariamente do registro, digamos, o registro da paróquia era a única referência nos países católicos. Então, que efeitos produz o sacramento do matrimônio? Ele aumenta a graça santificante. Aumenta a graça santificante. Então, o dia do casamento é um dia em que as almas que se prepararam corretamente, que se confessaram e que eles, o sacramento, aquela cerimônia, faz com que depois da cerimônia estão mais santos, estão mais unidos a Deus. Porque o sacramento logo uma loucura. Não se pode, é sacrilégio, casar com pecado mortal. Casar sem pecado mortal e se casa por casar. Sem confissão, sem nada, é um sacrilégio. É válido, mas é uma aberração. Uma aberração. Porque o efeito do sacramento primeiro efeito é aumentar o estado de graça. Se eu tenho um estado de pecado mortal que não quero me confessar, eu vou piorar. Depois do casamento eu vou estar pior do que antes. Já começou mal. E o casamento desse vai durar? Não vai durar, você já começa ofendendo a Deus. Segundo, confere a graça especial para se cumprirem fielmente todos os deveres matrimoniais. Uma graça especial, que vai acompanhar durante toda a vida, que vai permitir, vai ajudar nas dificuldades inerentes à vida em comum. Vida em comum é difícil. Vida em comum, máxima penitência, dizia São Bernardo. Isso vale para o casamento, vale para a vida monástica, vale para tudo, para tudo. É difícil a gente viver em comum, exige muita caridade, muita abnegação, muito amor do próximo. E o casamento, a graça do casamento, vai nos ajudar a isso. Só mais uns perguntinhas e terminamos. Então, ministros de cerimônias e disposições para o casamento. Quem são os ministros do sacramento do matrimônio? São os mesmos esposos. E reciprocamente conferem e recebem o sacramento. Não é o padre. O padre está ali como testemunha autorizada e necessária, em uma parte dos casos. E na falta desse testemunho não há casamento. Mas não é ele que dá o casamento. O casamento são os esposos e esposas. Por isso, na Coreia, no Japão, eles ficaram muito tempo sem padres, eles podiam ter casamentos válidos. No lugar onde tinha uma missão, no Paraguai, que atendia os pais da congregação do Celetério, eles passavam lá de 2 em 2 anos. Para as pessoas podiam se casar com o padrinho e abençoavam, mas os casamentos eram válidos. E o Japão ficou, se não me engano, 3 séculos sem padres. Os católicos tinham o batismo e o casamento. De que maneira se administra esse sacramento? Esse sacramento, porque conserva a natureza de contrato, é administrado pelos mesmos contraentes,
declarando na presença do próprio pároco ou de um sacerdote devidamente autorizado e de duas testemunhas, declarando que se unem em matrimônio. Terão duas testemunhas. Para que serve então a bênção que o pároco dá aos esposos? A bênção que o pároco dá aos esposos não é necessária para constituir o sacramento, mas é dada para sancionar em nome da igreja a sua união e para atrair sempre mais sobre eles as bênçãos de Deus. Que intenção deve ter quem contrai o sacramento, o matrimônio? Primeira, de fazer a vontade de Deus que chama a tal estado. Bem refletido. É isso que Deus quer de mim, fazer um retiro, pedir conselho aos meus pais, o conselho ao meu pároco, conversar, para ver bem se isso é a vontade de Deus. Segundo, procurar nele a salvação da própria alma. Estou brigando por minha alma, eu quero outra coisa, completamente errado. Completamente errado. Terceiro, educar cristamente os filhos, se Deus lhes der. De que maneira se devem dispor os esposos para receber com fruto o sacramento do matrimônio? O esposo, para receber com fruto o sacramento do matrimônio, deve, primeiro, encomendar-se todo o coração a Deus, para conhecer a sua vontade, para alcançar dele as graças que são necessárias a este estado. Tem que procurar conhecer a vontade de Deus. Nunca casar com um protestante, não casar com alguém que não é católico, não casar com... Por quê? Não é a vontade de Deus. Uma família católica é uma família católica. Uma católica não é um católico budista. Não existe isso. E quem faz isso começa mal. É porque ele não pensou bastante. Ele não procurou saber qual é a vontade de Deus. Segundo, consultar os próprios pais antes de chegar ao noivado, como exige a obediência e o respeito devido aos mesmos. Tem ninguém que nos ama mais do que os pais e que nos conhece melhor que os pais. Então, se não cuidando dos pais, pouco importa para mim. Não é assim. Não é assim. Claro, se o pai é maçom, se o pai é comunista, se o pai quer matar o filho, é diferente, mas não é um ritual isso. E se os pais são bons católicos, eles devem ser consultados. Terceiro, preparar-se com uma boa confissão, até mesmo em geral, se for necessário, de toda a sua vida. Quarto, evitar toda familiaridade perigosa no trato de palavras, ao conversarem mutuamente antes de receber esse sacramento. Nós editamos na fotocópia um texto muito bem feito, do padre, acho que o padre Maronita, um padre livre, sobre o matrimônio, sobre o namoro. O noivado, namoro. Essa palavra namoro na França nem existe. É só noivado e acabou. E muito bem feito, ele mostra como numa sociedade realmente católica, o casamento é uma coisa muito mais social do que essas coisas assim de namoro escondido, secreto, está tudo errado isso. É uma família, duas famílias que se conhecem, o rapaz conhece a família da moça, sabe já que é uma família católica, sabe, então é uma coisa muito... Então se faz de uma maneira, pede um casamento, pede aos pais, vai pedir aos pais primeiro, e com o conselho dos pais, começa a coisa do noivado, não, porque isso é durante. Você conhece a família, você conhece o pensamento para a família, conhece como é aquilo, o principal, você já não precisa, estamos no Brasil, não sei se nos países também é assim, namoro de 4, 6 anos, é uma loucura isso, completamente loucura, não existe, não pode ser assim. Ainda mais com as familiaridades de hoje, claro que não cair no pecado. Vão se expor a ocasiões de pecado gravíssimas. E é péssimo isso. É péssimo chegar ao casamento tendo pecado contra a santidade da preparação do casamento. E quais são as principais obrigações das pessoas unidas em matrimônio? Primeiro, guardar inviolada a fidelidade conjugal, evidentemente. E proceder sempre cristamente em tudo. O casamento é uma pequena sociedade. Na Idade Média, muitas vezes as famílias tinham um ritmo que parecia até com um mosteiro.
Oração, trabalho, trabalho, oração. Ora e trabalha. Deus benedito. Ora e trabalha. É a vida das famílias. Segundo, amar-se mutuamente, suportando-se um ao outro com paciência. Viver em paz e harmonia. Suportar com paciência. Todo mundo tem seus defeitos, tem um temperamento diferente. Pensar com muita paciência, Deus recompensará a sua paciência. E viver em paz e harmonia. Ceder, saber ceder. Não adianta nada ficar uma briga, né? Não, pessoas se casaram para viver em harmonia. Terceiro, se tem filhos, cuidar seriamente, prover as suas necessidades, dar-lhes educação cristã e deixar a liberdade de escolher o estado de vida a que Deus chama. E, evidentemente, acho que nem falo aqui, evidentemente, tudo isso que se faz hoje com a limitação dos filhos está errado. É uma limitação natural, se é uma limitação para ter um ensino de filhos está errado. É contra a lei de Deus. A família que Deus quer, a família numerosa. Por quê? Porque uma família católica numerosa, ela está aumentando o número dos habitantes do céu. Isso tem que, Deus pediu isso, crescer e multiplicados para habitar o que é o céu. E a família católica, mais do que nenhuma, deve ser numerosa. E não a família muçulmana. A muçulmana começa muito mal. É difícil, mais difícil para o muçulmano, o povo muçulmano, se salvar. A família católica, que tem os sacramentos, que tem tudo, tem o conhecimento da lei de Deus, se privar de crianças venham e tenham esse conhecimento, e tenham essa educação, é um crime. Não se pode fazer isso. Então, trabalhar para a família numerosa. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo.